Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes aqui, e boa noite também a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão, os telespectadores que vão ter acesso a esse vídeo posteriormente. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Mariana Mandarino, sou advogada, estou presidente da Comissão Nacional de Direito Digital aqui da ABA. Sou advogada e atuo na área de direito digital, e junto com a doutora Ana Vitória Rocha e a doutora Renata Garcia, coordeno aqui o grupo de pesquisa que hoje terá uma apresentação. Bom, antes de mais nada, o grupo de pesquisa, né, ele é um grupo da Uniaba, FAQED, e o nosso objetivo é falar da LGPD e os seus impactos na advocacia, né? Ele é o primeiro da Uniaba, da FAQED, e neste grupo nós contamos com a participação dos membros da ABA, membros de outras comissões, de vários ramos de atuação, de diferentes estados. Isso faz com que nós tenhamos uma grande interação, uma grande visão. E nós também, né, nós no grupo desenvolvemos pesquisas, debates todos sobre os assuntos relativos à LGPD, né, e os impactos deles em vários ramos da advocacia. E no caso hoje nós teremos a apresentação de dois subgrupos, o grupo do trabalho e o grupo do tributário. E eu começo aqui apresentando a doutora Cíntia Poças, que vai falar sobre a importância da LGPD nas relações trabalhistas. A doutora Cíntia Poças é advogada, tem atuação principal na área trabalhista, com ênfase em direito sindical, questões voltadas à terceirização de serviços, direito coletivo e administração pública. Tem MBA em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho e UNIG, é consultora jurídica e advogada de entidade sindical e organizações não governamentais, instrutora e professora em cursos voltados à capacitação profissional em company e membro da Comissão de Direito do Trabalho da ABA do Rio de Janeiro. Doutora Cíntia Poça, eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que vão estar assistindo também a nossa apresentação. É muito bom poder participar do grupo de pesquisas da Uniaba, FAQED, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, como bem a doutora Mariana informou, e seus impactos nos setores da advocacia. Tem sido encontros muito produtivos, com trocas de experiências e conhecimentos, e é um prazer maior ainda poder dividir com vocês um pouco dos estudos e debates que estamos realizando com relação à aplicação da LGPD e os diversos ramos do direito. Hoje, nós conversaremos um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. É um assunto muito extenso e, por isso, eu pontuei algumas questões de aspectos gerais e visando a aplicação prática da referida lei. Nas relações de trabalho, nós observaremos a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em diversas situações, quanto ao tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores, monitoramento de correspondências eletrônicas, capturas de imagem dos trabalhadores no local de trabalho, chamadas em sistemas de videoconferência, registro biométrico da jornada de trabalho, entre outras diversas tantas situações. Só que é importante nós sabermos os conceitos, obrigações, responsabilidades e sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E como vocês devem estar acompanhando, nós tivemos um número expressivo de decisões judiciais com relação ao tema e a respeito de sua implementação. Ações essas interpostas, inclusive, por sindicatos de classe, visando o cumprimento da lei e defesa dos interesses de determinada categoria. Então, para que nós possamos aprofundar a matéria e ampliar discussões sobre o assunto, é muito importante conhecermos os conceitos básicos dispostos no artigo 15,
15 é ótimo, né? No artigo 5º da Lei 13.709 de 2018, tais como o que são dados sensíveis, que são aqueles de maior potencial discriminatório, demandando uma atenção especial, possuindo uma proteção ainda maior da legislação. O artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, ele elenca hipóteses para a ocorrência do tratamento dos dados pessoais sensíveis. E eu ressalto duas dentre essas hipóteses. Uma, que é o consentimento pelo titular ou seu responsável legal, de forma específica e destacada para finalidades específicas, e a outra, que seria sem o consentimento do titular, nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Como vocês sabem, estão inseridos como dado sensível o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, o dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. E ainda dentro desse contexto do que nós estamos também conversando, eu trago aqui como exemplos da obrigação legal imposta ao empregador o cadastro perante a entes governamentais, informações que permitirão o recolhimento dos depósitos mensais de FGTS, contribuição previdenciária. Nós temos também o compartilhamento dos dados com empresas terceiras prestadoras de serviço, tais como empresa terceirizada, que realize a folha de pagamento, plataformas para registro de ponto de atividades, o fornecimento do cartão alimentação. E dentro desse contexto, é muito importante também esclarecer que o empregador ele é responsável pelos serviços executados pelas empresas terceirizadas, sendo aconselhável que as mesmas sejam fiscalizadas, mapeadas, que haja informação ao empregado a respeito do compartilhamento e tratamento de seus dados pessoais realizados por essas empresas. Não podemos esquecer também que o empregador ele também possuirá a obrigação em compartilhar os dados com os sindicatos, quando estes exercerem sua obrigação constitucional de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Ainda sobre o artigo 5º, né, relacionado a essa questão das relações de trabalho, outro conceito importante a ser destacado é o de dado anonimizado, que sendo aquele relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, através da anonimização, os dados eles deixam de ser associados direta ou indiretamente a um indivíduo, ou seja, determinada informação de dados de determinado empregado pode deixar de ser associada a este. E ainda dentro dessa questão do artigo 5º, nós podemos ressaltar os agentes de tratamento, o titular, o empregado, o controlador, o empregador, sendo o operador, sendo aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E aí eu trago aqui para vocês o artigo 43 da Lei 13.709 de 2018. Esse artigo, segundo ele, haverá a responsabilidade solidária entre o controlador e o operador. Então, vejamos o que diz o artigo 43 da lei. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais,
é obrigado a repará-lo. Então, diante dessa responsabilidade solidária, surge aí um questionamento dentro da seara trabalhista. Que questionamento é esse? Se o empregado, quando do exercício de suas atividades laborais, se ele pode ser tido ou não como operador para fins da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como no direito, nós temos dois entendimentos. Há defensores no sentido de que a Lei Geral de Proteção de Dados não evidencia que o operador deva ser um agente externo. Portanto, nesse caso, o empregado que trata dados no exercício de suas atividades se enquadraria como operador. E, em sentido contrário, outra corrente defende que o empregado seria apenas um preposto ou mero agente do controlador. E, nesse caso, as atividades seriam executadas pelo próprio empregador, tendo em vista que o empregado ele atua sobre o poder diretivo daquele. Então, é importante trazer aqui para vocês, até mesmo com relação a essa celeuma, né, que para resolver a controvérsia, nós podemos trazer à discussão o guia orientativo emitido pela ANPD em maio desse ano. Através desse guia, há uma interpretação de que o enquadramento do operador ele deva ser pessoa distinta do controlador, não podendo o controlador ser sócio, ser diretor, ser empregado, olha aí a figura do empregado, ou pessoa natural integrante da pessoa jurídica do controlador. Então, embora o guia orientativo da ANPD não tenha caráter normativo, essa posição da ANPD ela pode influenciar quando da resolução e posicionamento com relação a essa controvérsia, aliado também aos princípios de direito do trabalho, né? Na seara trabalhista também, nós podemos citar como exemplo de operador uma empresa de gestão de folha de pagamento, o contador, porque o operador ele vai realizar o tratamento de dados de acordo com as instruções que são fornecidas pelo controlador, devendo adotar medidas de segurança, técnicas administrativas, medidas estas aptas a protegerem os dados pessoais dos trabalhadores. Então, além desses agentes que nós mencionamos, nós temos também a figura do encarregado prevista em lei. Sendo este, o encarregado, ele é um agente indicado pelo controlador, podendo ser contratado diretamente pelo empregador ou terceiro contratado. Pode haver uma terceirização nessa questão. E o encarregado ele vai atuar como um canal de comunicação entre o controlador e os titulares de dados, que nesse caso são os trabalhadores, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse encarregado ele receberá as reclamações dos trabalhadores, ele se comunicará com esses trabalhadores, prestará os esclarecimentos necessários, orientará os trabalhadores com relação à adoção de providências, respeito às práticas a serem tomadas com relação à proteção dos dados pessoais. E, diferentemente do que ocorre com o controlador e o operador de dados, o encarregado ele somente será responsável por eventual falta de conformidade com a legislação de proteção de dados se ele agir com dolo, já ao contrário do que nós mencionamos com relação aos dois agentes de tratamento, né? E vocês podem estar aí se perguntando, qual o momento que deve ser realizado o tratamento de dados nas relações trabalhistas? Tem pessoas que acham que, quando você fala de relações trabalhistas, o marco seria a vigência do contrato de trabalho. Só que não é assim. Na seara trabalhista, o tratamento de dados ele deve ocorrer no processo seletivo,
Já no processo seletivo, você já tem que se preocupar, já tem que adotar medidas com relação ao tratamento de dados. Então, no processo seletivo, durante a vigência do contrato de trabalho, após o término do contrato de trabalho, já há esse tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores. No processo seletivo, a coleta de dados ela tem início com o recebimento do currículo do trabalhador, através de cadastro no site, perguntas formuladas nas entrevistas, sejam elas presenciais ou por videochamadas, formulários, questionários preenchidos pelos candidatos à vaga. E ponto de relevância também a ser destacado é o de que nessa fase, na fase do processo seletivo, é proibida a coleta de dados que possam gerar qualquer critério discriminatório entre os candidatos, como, por exemplo, o agente, né, ele não pode solicitar realização de exames de gravidez, exame toxicológico, salvo se for para o motorista profissional, exames de sangue, atestados de antecedentes criminais, também há uma exceção para quem trabalha como vigilante, análise de crédito, inclusive teve decisão do Tribunal Superior do Trabalho com relação a isso. Igualmente, no processo seletivo, é proibida a coleta de dados sensíveis que possam gerar qualquer critério discriminatório entre os candidatos. Até mesmo porque, se fosse possível saber, por exemplo, se uma pessoa está grávida ou não, isso já seria uma excludente na contratação, infelizmente, porque nós ainda temos essa discriminação no mercado de trabalho, né? Então, nessa fase do processo seletivo, é recomendado também ao empregador que ele adote o princípio, que é o princípio da minimização da coleta de dados, que consiste em solicitar a menor quantidade possível de dados e que os mesmos sejam necessários à finalidade pretendida. E, ao finalizar esse processo seletivo, a empresa deverá realizar análise quanto à necessidade de manter em seus arquivos os currículos e os documentos realizados aos candidatos que não foram contratados. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que haja uma definição quanto ao descarte dos dados pessoais, somente devendo ser mantidos se existir um processo, um propósito, né, legítimo, específico, explícito e devidamente informado ao titular, que no caso, né, que nós estamos comentando, é o candidato. Então, é um risco muito grande a manutenção de um banco de dados repleto de informações pessoais, até mesmo sensíveis, diante das chances de vazamento de dados. Então, a empresa tem que ter esse processo muito bem definido. E aí, passando do processo seletivo, nós vamos à contratação, à efetiva contratação, né? Então, quando você vai efetivar a contratação, são solicitados também documentos indispensáveis para a concretização da relação de emprego, como, por exemplo, cópia de documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de residência. Durante a vigência do contrato de trabalho, são realizados exames médicos, admissionais e periódicos, até mesmo para atestar a capacidade e integridade física do trabalhador, a informação se o trabalhador tem filhos, e olha a finalidade aí. Qual é a finalidade de saber que o trabalhador tem filhos? Para verificar se ele vai fazer jus ou não ao recebimento do salário família. Então, é necessário que o empregador tenha extremo cuidado com os dados sensíveis dos trabalhadores, bem como ele deve se preocupar em informá-los sobre a política de tratamento de dados, sendo importante e aconselhável a assinatura do termo de consentimento para que o empregador atue expressamente com a concordância do trabalhador, salvo, é claro,
na situação que nós mencionamos, quando há essa questão de obrigação legal ou regulatória. No curso do contrato de trabalho, nós podemos citar também os dados que são consignados ali na ficha cadastral de cada empregado, porque nessas fichas são registradas as ocorrências funcionais, como promoções, faltas ao serviço, aplicação de punições disciplinares, informações necessárias ao E-Social, Caixa Econômica Federal, INSS, enfim, deve-se ter um cuidado redobrado, como eu mencionei, com relação ao uso da biometria, que é tido como dado sensível, sendo até mesmo um assunto que gera controvérsia, mas que nós não vamos, até pelo tempo, entrar nessa controvérsia aqui com vocês. E cumpre ressaltar, ainda pegando o gancho nessa questão dos dados sensíveis, que no curso do contrato de trabalho, o trabalhador ele realizará exames periódicos. No entanto, não podem ser solicitados exames que possam expor a saúde do trabalhador, a fim de causar discriminação, a exemplo dos exames HIV, gravidez, câncer, dentre outras enfermidades que, infelizmente, ainda causam dispensas discriminatórias na seara trabalhista, né? Então, os atestados médicos, por conterem informações que se configuram como dados sensíveis, precisarão de tratamento específico de guarda e acesso. Passado a vigência do contrato de trabalho, vamos para o término deste contrato, né? Quando do término do contrato de trabalho, todas as informações mencionadas, elas devem estar protegidas, inclusive as informações inerentes à rescisão contratual, principalmente quando relacionadas à dispensa por justa causa. Vocês devem ter conhecimento que, antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, já era proibida a informação de qualquer ato que desabonasse a conduta do trabalhador, não podendo constar na carteira de trabalho informações de dispensa por justa causa, por exemplo, né? Então, pegando o gancho na abordagem do contrato de trabalho, cumpre-nos abordar também a questão da eliminação de dados. Qual é a regra básica? A regra básica é de eliminar os dados quando não houver finalidade ou motivo a justificar o seu armazenamento. No entanto, quando nós falamos das relações trabalhistas, alguns pontos devem ser levados em consideração para sabermos por quanto tempo devemos guardar os dados. Porque a lei ela prevê hipóteses do término do tratamento de dados pessoais, mas, via de regra, quando ocorrer uma dessas hipóteses do término do tratamento de dados pessoais, estes deverão ser eliminados. Porém, por outro lado, nós também temos assegurado a possibilidade de conservação dos mesmos, mesmo após o término do tratamento. E aqui, né, para a nossa conversa de hoje, como tem a ver com as relações trabalhistas, vale a pena destacar a hipótese de conservação de dados pessoais de trabalhadores com a finalidade de cumprir uma obrigação legal ou regulatória pela empresa ou para seu uso exclusivo. Nesse último caso, né, desde que os dados sejam anonimizados, como nós falamos também anteriormente. Então, na seara trabalhista, nós devemos nos atentar aos prazos legais para a guarda de documentos, bem como aos prazos prescricionais, ao ajuizamento das ações perante a Justiça do Trabalho, sendo 2 anos para o ajuizamento da ação após a cessação do contrato de trabalho, e os empregados poderão também pleitear direitos relativos aos últimos 5 anos, a contar da data do ajuizamento da ação. E tem uma situação que nós temos que ter em mente também, que quando se trata de uma ação declaratória de reconhecimento de vínculo empregatício, essa, no caso, é imprescritível. A qualquer momento, o trabalhador ele pode ajuizar essa ação, o que justifica, por exemplo,
o empregador ele armazenar, ele guardar dados pessoais relacionados ao cadastro do empregado, RAIS ou perfil profissiográfico previdenciário, até mesmo para essas informações perante ao INSS, né? Fora também que nós temos que ter em mente que o trabalhador que se sentir ofendido ou prejudicado em relação a quaisquer dados pessoais, ele poderá ajuizar ação com pedido de condenação à reparação dos danos eventualmente sofridos, né? Então, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo, mas antes eu queria só sinalizar 2 pontos também muito importantes para vocês, que é a questão que o empregador ele tem que ficar atento às sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Outro ponto também que é muito importante quando se trata de Lei Geral de Proteção de Dados na seara trabalhista é com relação à negociação coletiva, porque através da mesma que se materializa ali na Convenção Coletiva de Trabalho, que é um instrumento normativo celebrado entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, ou o acordo coletivo de trabalho, que é um instrumento normativo celebrado entre uma ou mais empresas e o sindicato laboral. Os sindicatos, eles podem instituir formas e procedimentos de tratamento de dados pessoais. Então, a negociação coletiva, ela poderá contribuir com a efetividade da lei ante as peculiaridades dessas relações trabalhistas. Através desses instrumentos normativos, podem ser criadas normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores. E o outro ponto, que isso é inerente a qualquer ramo do direito, né? A empresa, ela deve sim se adequar a essa legislação. Aos poucos, as empresas estão fazendo isso. A empresa, ela deve adequar as práticas que são utilizadas, realizar um mapeamento, um trabalho específico, deve orientar, treinar e capacitar os seus colaboradores, de forma que eles possam, além de saber os seus direitos com relação à proteção dos dados pessoais, ao tratamento de seus dados pessoais, eles também saibam das suas responsabilidades e deveres quando for tratar os dados pessoais do cliente, da empresa ou de um fornecedor, por exemplo. Bom, vou encerrar por aqui. O assunto é amplo, se deixasse nós ficaríamos aqui a noite toda conversando a respeito. Eu espero ter contribuído com o estudo de vocês e atividades práticas. Ainda há muito a ser discutido, estudado e implementado a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço esse espaço. Vou passar a palavra agora para a doutora Renata. Boa noite para vocês. Beijo. Obrigada, doutora Cíntia, por essa explanação, né? Foi muito importante e muito didático, principalmente, né? Mostrar a aplicação da LGPD aí desde lá, né, do comecinho até a contratação. Isso é muito importante. Nos mostra que a relação de trabalho não é linear, né? E existem várias nuances aí nesse, desde lá da entrevista até a contratação, outras pessoas, outros agentes, né, os papéis que hoje ainda são muito confundidos, quem é controlador, quem é operador, onde toda essa passagem onde a gente pode encontrar dados sensíveis, dados não sensíveis, enfim, de fato é bem amplo, né, o assunto, mas nos trouxe uma grande visão, a sua abordagem. Muito obrigada. E aí eu vou passar, peço perdão, mas vou passar a palavra agora para a doutora Renata Garcia, que além, né, de coordenadora também do nosso grupo, hoje está aqui participando também do grupo de trabalho. Ela vai falar sobre questões polêmicas e casos concretos
concretos de aplicação da LGPD. A doutora Renata é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, atua em Direito Digital, Compliance Digital e Privacidade e Proteção de Dados, é pós-graduada e aluna especial do mestrado na UNB. Ela também é membro da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups da OAB-DF, vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB-DF e secretária-geral da Comissão Nacional de Direito Digital da Associação Brasileira de Advogados, a ABA. Com a palavra, a doutora Renata. Obrigada, boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar aqui ao lado da doutora Cíntia Poços, advogada especialista, né, em Direito do Trabalho, e todos os demais colegas aqui, pesquisadores do grupo de pesquisa ABA Privacy Lab, da Uniaba FAQD, né, e hoje vamos abordar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações trabalhistas. Como muito bem colocado pela doutora Cíntia, né, a necessidade de adaptação das empresas às novas regras, inclusive a promoção de conscientização dos colaboradores. Até porque, como nós já sabemos, a desconformidade à legislação ela pode ensejar inúmeras sanções, né, como, por exemplo, a temida multa de 2% do faturamento do último exercício, limitada até 50 milhões de reais, publicização da infração, bloqueio, eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração, e várias outras sanções administrativas, sem contar, né, o dano reputacional à empresa e o aumento das demandas judiciais. Então, passada essa questão, eu gostaria de abordar alguns pontos de atenção em relação à adequação das empresas à LGPD, bem como algumas situações concretas no âmbito da relação laboral, a partir das decisões judiciais que já foram proferidas. Então, o primeiro ponto importante e bem polêmico, que merece muito destaque, é a coleta da biometria, né, para fins de ponto eletrônico. Como bem dito pela doutora Cíntia, os dados biométricos, eles são considerados dados sensíveis pela LGPD e, portanto, eles necessitam de um cuidado maior no seu tratamento. E eu destaco que a biometria não é só a impressão digital, né? Por exemplo, a íris, voz, reconhecimento de face também são considerados dados biométricos. E assim, o tratamento desses dados, eles só poderão ocorrer nas hipóteses elencadas no artigo 11 da LGPD, que é justamente a que trata, né, dos dados sensíveis. E qual seria a hipótese legal de coleta do dado biométrico para o registro de ponto? Bem, a CLT, no artigo 74, parágrafo 2º, fala que para empresas, né, com mais de 20 trabalhadores, é obrigatória a anotação da hora de entrada e a hora de saída do funcionário, né? E a partir disso, alguns defendem ser uma hipótese de cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Por outro lado, também tem os que defendem que a situação se enquadraria na hipótese do artigo 11, inciso 2º, a linha G, que é justamente para garantir a prevenção à fraude e a segurança do titular, né, nesses processos de identificação e autenticação do cadastro nos sistemas eletrônicos. E outro debate que é travado com relação à biometria é se ela ofende o princípio da necessidade, uma vez que existem outros meios de registro do ponto, né, sem necessariamente a utilização de um dado sensível. Né? Eu particularmente entendo que sabemos, né, que existem outros mecanismos para o registro, né? De fato eles existem, mas eu entendo que esse registro através da biometria traz credibilidade, né, trazendo também segurança tanto para o empregador quanto para o empregado e evitando a ocorrência de fraudes. Então, essas questões elas devem ser tratadas quando for utilizar, né, a biometria no ponto eletrônico, né, deve ser consideradas, porque se por um lado tem esse viés, né, de evitar a fraude, por um outro lado, por se tratar de um dado sensível, elas vão necessitar de uma segurança.
Então, as empresas têm que adotar medidas técnicas e organizacionais que vão garantir a segurança dos dados biométricos. E, além disso, devem se limitar a usar esses dados apenas para a finalidade que foi declarada, no caso, o controle da jornada. Um outro ponto de atenção que eu gostaria de apontar para vocês é a questão da vigilância e do monitoramento dos trabalhadores. Sabemos que tem amparo na jurisprudência dos tribunais do trabalho, mas algumas regras e condições precisam ser respeitadas. E, por óbvio, né, com a vigência da LGPD, é importante rever os fundamentos que vão justificar esse monitoramento, né? Até porque devem ser considerados as regras e os princípios de proteção de dados para evitar, né, a infração, desrespeito à privacidade do funcionário, né? Então, existem aí algumas condições e limitações a serem observadas. E tudo isso deve estar amplamente deve estar claro, divulgado numa política, né, tudo devidamente informado aos funcionários. Assim como outra questão é do home office. Por quê? Com a pandemia do coronavírus, muitos funcionários saíram dos seus trabalhos físicos, né, e foram deslocados para o trabalho em home office. O trabalho em home office, por sua vez, ele vai exigir também algumas cautelas por parte da empresa. Por quê? Porque existem ali condições de utilização de aparelhos pessoais para fins de trabalho que devem ser consideradas pela questão mesmo de segurança da informação. Né? Naquele computador pessoal ali estão sendo tratadas informações muitas vezes sigilosas, dados pessoais de diversos funcionários, colaboradores da empresa. Então, vai precisar também de um cuidado, uma atenção maior, tudo devidamente registrado, né, numa política, né, interna, e com ampla divulgação para os seus funcionários, inclusive a conscientização e o treinamento adequado. Né? Então, esses pontos, eles são pontos de atenção que a gente gostaria de trazer aqui para vocês por terem questões assim tão polêmicas, né? E também gostaria de destacar algumas situações concretas de aplicação efetiva da lei, né? Nós temos já algumas decisões judiciais focadas na LGPD, né? Especialmente aquelas de cunho indenizatório, né? Relacionadas à responsabilidade dos agentes de tratamento. Por ser um tema novo, né, que muitos pontos ainda estão pendentes de regulação por parte da autoridade, da ANPD, é lógico que a aplicação da lei, dos princípios de proteção de dados, ainda gera algumas dúvidas e controvérsias, né? Inclusive, essas dúvidas e controvérsias também estão no judiciário, né? Por exemplo, a gente vê decisões judiciais focadas, né, na responsabilidade civil, né, com entendimentos os mais diversos possíveis. Temos algumas apontando a responsabilidade objetiva da empresa, o dano moral in re ipsa, né, aquele dano presumido, em que o dano ele vai ocorrer decorrente do próprio ilícito, e, por outro lado, também decisões que apontam que a violação dos dados por si só ela não vai incorrer numa ofensa ao direito da personalidade, né? E não é capaz de ensejar por si o dano moral, né? É necessário devidamente comprovar o efetivo prejuízo. Então, como vocês podem perceber, né, tem decisões para todos os lados, né? Algumas sentenças já foram proferidas, algumas decisões foram mantidas, outras já foram reformuladas pela instância superior, né? Ou seja, o ambiente de proteção de dados, inclusive no judiciário, está em fase de amadurecimento, né? A jurisprudência está sendo construída paulatinamente. Né? Eu trago aqui 2 exemplos, né, de sentenças que foram proferidas em julho desse ano, com foco na LGPD. Né? Então, foram 2 ações civis públicas, né, que foram interpostas por sindicatos, né, contra empresas e simplesmente alegando o descumprimento da LGPD por parte das empresas, considerando, por exemplo, o compartilhamento indevido de dados, né, com outras empresas que não estariam autorizadas pelos trabalhadores,
e sem as cautelas de proteção necessárias, também com a alegação de que aquelas empresas não tinham o encarregado de dados pessoais, ou seja, não havia também um canal ali de atendimento para tirar alguma dúvida do titular, enfim. E todas essas questões foram analisadas pelo mesmo tribunal, mas com decisões diferentes. Né? Por exemplo, no processo primeiro, aqui citado, né, a decisão foi no seguinte sentido: não há que se falar em responsabilização, pois, conforme o artigo 43 da LGPD, há prova de não violação à lei. Né? Se não tendo irregularidades constatadas, tampouco indícios concretos dessa prática, descabe obrigar a empresa a deixar de fazer algo sobre a premissa hipotética de que algum dia vai ocorrer algum ato ilícito, e por isso a ação foi julgada improcedente. Essa ação foi a do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação contra a JBS. Pelo mesmo tribunal, né, por sua vez, foi proferida uma decisão que também é interposta por um sindicato, com basicamente os mesmos argumentos na inicial, que teve uma decisão julgada em parte procedente. Né? A ação foi considerada em parte procedente, por quê? Porque foi reconhecido que houve uma inadequação parcial à legislação e a empresa foi condenada em algumas situações. Primeiro, a determinar, né, um encarregado de dados, a comprovar as práticas relacionadas à segurança e sigilo dos dados, sob pena de multa, e também comprovar o cumprimento de algumas obrigações impostas. Né? Então, como se vê, tem decisão para todos os lados. Né? Então, o que a gente pode esperar, né, do nosso tribunal? Bem, eu vou seguir aquela resposta padrão de todo advogado, né, que depende. Né, a jurisprudência, como foi dito, ela está em fase de construção, ela, inclusive, depende de uma mudança de cultura da sociedade, mas eu destaco aqui que a Câmara dos Deputados já aprovou no segundo turno a PEC que vai incluir a proteção de dados como um direito fundamental. Então, eu vejo a LGPD, na aplicação, inclusive no âmbito trabalhista, como um caminho que as empresas vão ter que trilhar inevitavelmente, né? Obedecer os ditames, aos princípios da lei, realizar o treinamento, a conscientização de seus colaboradores, porque é um caminho sem volta. Né? Nós temos aí forte influência do GDPR, temos tanta situação a ser construída, mas não tem como não pensar, né, numa proteção de dados, na privacidade dos funcionários, dos titulares, ou seja, o compliance e a governança de dados como medidas preventivas vai ser sempre a melhor opção. Né? Então, vai evitar um desgaste da imagem, vai evitar o volume de demandas judiciais, inclusive também a incidência de sanções administrativas. Então, fica aqui, né, as minhas breves considerações sobre a aplicação da lei no âmbito trabalhista, né, e eu espero ter contribuído de alguma forma com esse tema, né, tão relevante de aplicação da LGPD para as empresas no âmbito da relação laboral. Então, agradeço. Obrigada, doutora Renata, por complementar, né, trazer a forma prática, né, complementando toda a parte teórica, né, que a doutora Cíntia trouxe. Isso é muito, muito importante, porque uma parte complementa a outra, e embora nós não tenhamos ainda, né, muitas decisões, enfim, está tudo muito novo, está em construção, mas foram pontos muito relevantes, pontos que estão sendo bem usados, né, já, e a gente agradece também, né, por complementar e, enfim, construir tão brilhantemente o grupo do trabalho. Sendo assim, nós passamos agora as apresentações do subgrupo do direito tributário, que vão trazer também alguns pontos de aplicação da LGPD nesse ramo. E, para começar, eu passo a palavra à doutora Ana Vitória Rocha, que vai falar das bases legais do fisco e dos contribuintes.
doutora Ana Vitória Rocha, que hoje também está participando, além de coordenadora, né, está participando como do grupo, do subgrupo, e ela que é advogada e analista de sistemas, formada em sistemas de informação pela PUC Minas, especialista em compliance digital pela Mackenzie, e também é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Digital da ABA. Doutora Ana Vitória, a palavra é sua. Olá, obrigada, boa noite a todos, obrigada, Mariana. Agora a gente vai entrar na parte da LGPD no direito tributário, né? Primeiro, tivemos aí uma noção rápida, né, da LGPD, a LGPD que busca regular o tratamento de dados pessoais e, de certa forma, esse tratamento é um conceito muito amplo, né? É um compartilhamento, um armazenamento, uma transferência, uma inclusão, exclusão, alteração, qualquer questão relacionada à ação dessa forma é considerado um tratamento, né? E é um tratamento de dados pessoais. A lei regula o tratamento de dados pessoais, né? Dados da pessoa física. E abrange, né, a pessoa jurídica de direito público, direito privado e pessoas físicas com alguma finalidade aí econômica, né? No âmbito tributário, as regras da LGPD impactam, sim, os contribuintes. Afinal, eles têm aí o cumprimento de obrigações tributárias e eles realizam a transmissão de dados para o fisco, né? Então, vemos aí o fisco como uma autoridade fazendária, ela realizando o tratamento de dados, muitas vezes sem o consentimento do contribuinte, e, de fato, não é necessário o consentimento em muitos casos, né? E essa questão do consentimento ou não, na parte tributária, nós vemos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 7º, ela traz várias bases, hipóteses em que permite o tratamento. E para o direito tributário, o tratamento, que às vezes não tem o consentimento, ele tem aí algumas especificidades e alguns incisos que eu considero que são os incisos mais utilizados no âmbito do direito tributário, que são os incisos que não requer, de fato, o consentimento do contribuinte. Nós temos o inciso 2º, que para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, né, então o contribuinte, ele faz, né, ele envia, né, as informações. Tem também o inciso 3º, para a administração pública executar suas políticas públicas, e o 6º, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, são hipóteses em que a lei permite, né, o tratamento de dados, né, dados fiscais, sem a necessidade do consentimento. Temos também, no direito tributário, um artigo muito importante, principalmente para, no caso, né, o fisco, a Receita Federal, que é o tratamento de dados pessoais pelo poder público, né? Então, o artigo 23, ele traz ali o tratamento de dados pessoais por pessoas jurídicas de direito público para o atendimento de sua finalidade pública. E, de fato, a Receita Federal, por exemplo, ela se enquadra nos requisitos desse artigo. Afinal de contas, é um órgão público, né, da administração direta e subordinada ao Ministério da Economia. Então, sim, ela atende a esse requisito e para o tratamento de dados pessoais, né? Então, essa questão do consentimento, para ter ou não o consentimento, a administração pública, ela precisa atender determinadas medidas técnicas, jurídicas e administrativas, para que esse tratamento seja de forma seguro e que proteja os dados do contribuinte, né? E também é muito importante uma clareza, uma transparência nas hipóteses em que os dados serão tratados pela administração pública sem o consentimento do contribuinte, né? Então, todos esses cuidados realizados, além de ser cuidados para a conformidade, para estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, também busca atender os princípios da administração pública, que são os famosos, né, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, assim, vemos aí um arcabouço de princípios, de medidas e requisitos que devem ser cumpridos pela administração pública, né, no atendimento à conformidade à lei. Por fim, eu também gostaria de trazer aqui um apontamento de um recurso extraordinário do STF, o recurso de número 10.5594. Achei ele muito interessante, porque nele
a Corte Suprema decide, por maioria, que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, eles poderão compartilhar dados com órgãos de investigação, sem a prévia autorização judicial, mas desde que tenha aí alguns índices, né, de práticas de delitos criminais. Então, acho interessante essa questão. A gente está falando aí de dados compartilhados com órgãos de investigação. Esses dados que a Receita compartilha são dados fiscais, são dados bancários e são dados, então, pessoais. E temos também uma outra questão, o compartilhamento. O compartilhamento, ele é um tratamento de dados, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa decisão, ela foi realizada antes da Lei Geral de Proteção de Dados, antes da vigência da lei. Então, vem essa questão, poxa, a gente está falando de tratamento de dados pessoais, que é o compartilhamento, dados fiscais, dados bancários. E aí, eu devo estar agora em conformidade com a lei? Como que fica essa decisão? A princípio, a gente pensa que sim, que tem que estar em conformidade com a lei. Então, como que a gente faz, né? Ficar em conformidade com a lei. Só que tem um apontamento aqui que eu gostaria de chamar a atenção. O próprio artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele diz: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, o inciso 3º, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, nós vemos aí exatamente uma exceção, e uma exceção que vai ao encontro da decisão do STF. Então, mesmo que é uma decisão que exija aí o compartilhamento de dados pessoais, pela Lei Geral de Proteção de Dados, há uma previsão expressa em que não precisa de estar em conformidade com a lei. A lei mesmo é uma excludente, né? Ela é uma exceção, na verdade. Então, permite que há esse compartilhamento de dados pessoais sem atender à Lei Geral de Proteção de Dados, porque temos, sim, uma exceção na própria lei. Então, achei interessante, né, me chamou a atenção fazer esse comentário. E, de fato, essa decisão do STF não necessita de ser rediscutida a matéria, afinal de contas, não está em conformidade mesmo com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados vindo posteriormente. É perfeitamente compatível com a lei, a decisão, então pode ser mantida, né? Então, esses são os meus apontamentos breves. Eu agradeço aqui a oportunidade também. É uma enorme satisfação estar aqui no grupo, com todos os advogados presentes, ilustres, e fica à vontade para qualquer dúvida e a gente vai conversando. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Ana Vitória, por esses apontamentos, né, que trazem aí, começam a elucidar, né, o nosso tema aí do direito tributário. E eu vou passar também a palavra para o doutor Marcelo Passetti, para ele vai falar de Tax Data e LGPD, né, que é da área bem específica aí do direito tributário. Dr. Marcelo é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Tributário pela FGV, especialista em Direito do Estado pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Processo Civil pela PUC, Rio Grande do Sul, é também presidente da Comissão de Direito Tributário da Associação Brasileira de Advogados, da ABA-Sul, e membro da Comissão Especial em Compliance da OAB Rio Grande do Sul, e também é pesquisador do GTEX da PUC Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, com a palavra. Boa noite, colega. Muito obrigado pela apresentação. Quero cumprimentar todas as colegas que me antecederam. Foram excelentes palestras, em especial a doutora Ana Vitória, que trouxe esse tema dos dados fiscais e a LGPD. Vou tentar complementar a palestra da doutora Ana Vitória e trazer alguns apontamentos aí sobre Tax Data e LGPD. Então, antes de nós falarmos sobre Tax Data e LGPD, é preciso a gente falar sobre o compliance tributário. É preciso antes entender o contexto geral que envolve esse assunto, o compliance em si. Como todos têm notado, o tema compliance tem se destacado cada vez mais
no espaço, no ambiente empresarial, seja por exigências legais, seja por atender regras financeiras, tributárias, bancárias, seja pela necessidade da prática na criação de mecanismo de conformidade dos atos empresariais e alinhamento de conduta dos diversos agentes internos e externos às companhias. Então, o programa de integridade, ele parte do órgão de governança, né? É quem vai reger o comportamento e a cultura daquela organização envolvida, bem como deverá considerar a possibilidade de desvios intencionais. Esses exemplos de ações devem ser executadas na implementação de um sistema de gestão de compliance que não é abrangente ou mesmo prescritivo, mas ele tem um propósito de resguardar a empresa como um todo de comportamentos que poderão impactar os resultados diante de stakeholders, funcionários, fornecedores, mercado, enfim. De um modo geral, estar em conformidade será atender o contexto legal e regulatório, contextos sociais, culturais, ambientais, a própria tecnologia, a situação da economia, estruturas políticas, procedimentos, processos e recursos internos, modelos de negócios, incluindo uma estratégia cuja natureza e o tamanho e complexidade da escala e sustentabilidade das atividades e operações da própria organização. Então, ela traz uma natureza e o escopo de relações comerciais com terceiros e qual será a cultura de integridade daquela empresa. Então, no ambiente corporativo, mais especificamente na área tributária, estar em compliance significa não apenas cumprir a legislação, mas políticas internas com o intuito de diminuir possíveis penalidades pelo não pagamento de tributos na forma correta. O Tax Compliance ele busca evitar prejuízos fiscais e reduzir a carga tributária de uma forma lícita, né? A boa elisão de tributos através de um planejamento tributário e manter principalmente a reputação da empresa. Tal tarefa realmente não é fácil e é um grande desafio para as empresas. E a razão disso é a complexidade do nosso sistema tributário brasileiro, nesse emaranhado de normas, leis, decretos, instruções normativas, solução de consultas e milhares de páginas que a Receita determina que os contribuintes estejam atentos e leiam. Né? E agora, com essa informatização fiscal, o volume de dados sobre tratamento pelos contribuintes e entregue ao fisco passaram a se tornar dados fiscais, né? São dados fiscais ou tax data, como eu busco trazer no título dessa apresentação, não podendo ser ignorado e impõe às empresas que se adequem para conferir a mesma proteção às informações fiscais que fornecem ao fisco. São informações pessoais de seus clientes e parceiros. Hoje, vivemos nessa sociedade da informação e o custo para o acesso à informação é o compromisso de protegê-la pelo cumprimento dos comandos da LGPD em sua exata dimensão. Dever que não é apenas do fisco, mas de toda a sociedade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada com a finalidade de proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade no nível de desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, representando um importante marco para a conformidade da legislação brasileira com as melhores práticas adotadas para o uso e manuseio de dados pessoais. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um espelho do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o GDPR.
Então, com a implementação do sistema de escrituração digital, o nosso SPED, intensificou-se o volume de dados transmitidos e o nível de exigências em termos qualitativos dos dados entregues ao fisco. A prestação de informações fiscais passou a ser realizada em um nível extremamente analítico, permitindo a formação de bancos de dados sem precedentes, o que se faz a partir do conjunto de informações que devem ser consignadas e em arquivos disponibilizados para a Receita Federal brasileira, contando ainda com a inclusão de sem precedentes de informações de terceiros nas declarações transmitidas às administrações fiscais. Então, em matéria tributária, mais especificamente, no que se refere ao cumprimento das obrigações acessórias, a legislação impõe ao contribuinte a obrigação de fornecer uma série de informações relativas a ele próprio, aos seus parceiros comerciais ou aos negócios jurídicos por ele praticados, com o intuito de permitir a apuração e fiscalização de tributos. Então, a finalidade geral das obrigações acessórias possuem deveres instrumentais em estabelecer um canal e formato de comunicação entre os sujeitos da relação jurídica tributária, de modo a viabilizar e agilizar a fiscalização que a administração tributária tem por dever fazer. Então, é preciso dizer que a expressão deveres instrumentais diz respeito às exigências aos contribuintes como meio de possibilitar e assegurar a satisfação da obrigação principal, ou seja, realizar o pagamento do tributo. É uma relação de dever fiscal. E, por sua vez, a obrigação acessória, ainda que não possua vínculo com a obrigação principal, não há necessidade da ocorrência do fato gerador, mas ela irá estar delimitada na própria lei que a institui. Então, o contribuinte, ele necessita buscar a melhor forma para cumprir as obrigações tributárias de índoles acessórias, deveres de cooperação e proteção dos interesses recíprocos dos seus clientes, de seus parceiros, de seus funcionários e em relação ao fisco. Então, a implementação de um sistema de declaração de obrigações tributárias acessórias, ela pode ser de uma forma digital e integrada em 3 esferas governamentais: a federal, a estadual e a municipal, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura de documentos eletrônicos, pelo próprio Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que acabou unificando essas atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escritura contábil e fiscal dos empresários e das pessoas físicas, inclusive aquelas imunes ou isentas, mediante um fluxo único computadorizado de informações. Assim, com a evolução do SPED, a Receita Federal passou a desenvolver um site com uma gama de informações que auxiliam o contribuinte a tirar essas dúvidas. Então, o ponto central que eu gostaria de trazer é que o compliance vai além de um departamento bem estruturado. Nesse sentido, diversas áreas das empresas e diversos agentes devem estar focados nos procedimentos pensados, determinados e aprovados pela alta direção. Assim, é essencial implementar uma organização diferenciada e consciente por parte do empreendedor, do qual nós chamamos de um programa de compliance tributário. Não podemos esquecer de dizer que, por exemplo, informar um determinado rendimento à Receita Federal, ela conseguirá facilmente detectar isso ao cruzar esta obrigação com dados da declaração de imposto de renda retido na fonte e de outros contribuintes. Assim, a malha fiscal pode ser aplicada
tanto a partir das informações de terceiros, como a partir de informações do próprio contribuinte. Levando isso a um âmbito estadual, um exemplo seria a falta de escrituração de uma nota fiscal eletrônica na escritura fiscal digital da empresa. Assim, facilmente o fisco estadual conseguiria detectar essa falha, pois já possui em sua base ambas as informações. Vejam, é um volume significativo de dados que se encontram no âmbito das declarações eletrônicas do SPED e que se referem a informações econômicas de pessoas jurídicas, inclusive de contribuintes, a situações em que os dados pessoais de pessoas físicas igualmente estão expostas ao fisco, passando a compor o banco de dados da própria administração tributária, que tem a necessidade de ter essas informações não apenas para a fiscalização do pagamento de tributos, mas também para propor políticas públicas aos contribuintes, aos cidadãos. Então, sem uma pretensão de esgotar o tema, eu gostaria de trazer alguns exemplos, algumas situações, como a escrituração fiscal digital para apuração do ICMS e do IPI, a informações sobre dados pessoais de fornecedores ou adquirentes. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas, no registro 050, que é a tabela de cadastro do participante, bem como informações sobre operações mercantis realizadas entre o contribuinte e essas pessoas. Também poderia destacar a escrituração contábil fiscal, a ECF, que traz a identificação e a remuneração de sócios, titulares, dirigentes, conselheiros, onde contém informações sobre os sócios e algumas informações que podem ter dados sensíveis, né? Sem contar as informações relativas a direitos trabalhistas, previdenciários, como bem foi destacado às colegas anteriores. A nota fiscal do consumidor agora é uma nota fiscal eletrônica e também é um documento fiscal no qual se registram operações mercantis destinadas para discriminação não apenas do CPF do consumidor, mas também dos produtos que foram adquiridos, a data de aquisição, o valor pago, o estabelecimento onde foi adquirido. E isso é possível se criar um perfil do consumidor através desses dados, né? Então, vejam, os dados fiscais que circulam em cartórios, né, que possuem a obrigação, o DOI, de declaração de operações imobiliárias, vão remeter dados de contribuintes, os bancos, as administradoras de cartões de créditos, né, que são obrigados a emitir a UE financeira, o DECRED, que é a declaração de operações com cartões de crédito. Então, os dados estarão, dados pessoais de contribuintes, de consumidores, estarão transitando ao fisco, né? Também hospitais, clínicas, empresas de um modo geral, na área da saúde, são obrigados à declaração de serviços médicos. Então, os dados fiscais não se limitam apenas ao e-social, ao SPED de contribuições, ao SPED contábil ou escrituração fiscal. Vejam, a Receita ela possui um computador que é denominado de T-Rex, não sei se os colegas tinham conhecimento, e esse computador é que faz todo esse processamento de dados, fornecendo elementos para a unidade de inteligência financeira, o antigo COAF, alimentando o Ministério Público, requerimentos que são feitos a juízes, os estados e municípios, todos têm acesso a esses dados fiscais, que eu chamo de tax data, né, relacionando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como eu falei antes, essas informações, muitas dessas informações podem ser dados sensíveis no SPED fiscal, pois traz operações com pessoas físicas, quais os itens que foram adquiridos por essas pessoas, inclusive passagens rodoviárias e ferroviárias, tem a indicação do município de origem e destino. Então, o controle dos dados fiscais
dos contribuintes é muito severo hoje. Por isso que se aconselha que o contribuinte ele implemente um programa de compliance digital, né? Quando eu digo contribuinte, as empresas, e que possam trazer integridade nessas informações de seus parceiros e clientes, né? Por sua vez, cabe ao fisco utilizar esses dados de acordo com a finalidade na obtenção e o uso desses dados do contribuinte. E também manter uma integridade nas informações dos contribuintes, garantindo, assim, inclusive, o acesso às informações obtidas ao próprio contribuinte. Embora não seja necessário, e a doutora Ana Vitória bem trouxe na sua apresentação, o consentimento do titular de dados nas informações para que o controlador possa realizar o tratamento dos dados obtidos de terceiros para o cumprimento de suas obrigações, é importante que se diga que é necessário que o contribuinte utilize de uma forma adequada a política de compliance tributário para zelar e garantir a integridade das informações protegidas pela LGPD dos dados pessoais de seus parceiros comerciais, garantindo, assim, digo novamente, é importante essa integridade dessas informações. Assim, uma política clara de compliance, em especial no tributária e fiscal, facilita essa e auxilia na tomada de decisão. É uma série de medidas para adequação no compliance digital e tributário para garantir plena ciência LGPD e exigindo a adequação dos processos de governança da empresa aos procedimentos necessários para a implementação de uma adequação de compliance digital. Eu agradeço a oportunidade de trazer aqui algumas informações. Poderíamos estar falando horas sobre o tema, mas vou me limitar ao que eu expus hoje, em respeitando o horário determinado pelos colegas. Agradeço e uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigada mais uma vez por trazer esses pontos, principalmente no que diz respeito, né, à segurança dos titulares enquanto contribuintes, principalmente. Eu acho que é um ponto que precisa de bastante atenção e de mais trocas, né? Porque a gente acaba não vendo muito por esse lado, mas é muito importante também. E agora, para finalizar o grupo do subgrupo do direito tributário, eu convido a doutora Caroline Gama, que vai falar sobre créditos para PIS e COFINS no contexto da adequação empresarial LGPD, com um olhar sobre a viabilidade processual. Doutora Caroline Gama é advogada com capacitação em planejamento tributário pelo IBPT, Educação e LGPD para profissionais. É pós-graduando em Planejamento Tributário pela FBT e foi monitora bolsista em tributário na graduação de Direito da UFRJ em 2015. Com a palavra, doutora Caroline. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vou ser breve, não vou me estender muito aqui, mas antes quero agradecer a oportunidade às coordenadoras aqui desse projeto de pesquisa junto ao Uniava, né, que é um excelente grupo, todos muito empenhados aí na pesquisa, na parte setorial, né, nos ramos da advocacia, e quero deixar também um agradecimento aos meus colegas lá da Comissão de Educação Jurídica, né, da ABA Rio de Janeiro, a qual eu tenho um enorme prazer de estar como presidente também, então estou representando, né, a comissão aqui hoje, e agradecer por essa oportunidade. Então, vamos falar sobre o tema que eu separei aqui, é um tema bem sintetizado e complementa ao que a Ana Vitória apresentou, né, na parte tributária e ao que o doutor Marcelo também comentou sobre compliance. Por quê? Quando a gente pensa em fazer o compliance, né, de uma pessoa jurídica, ou seja, estar em conformidade com as leis, né, com as normas tributárias, seja com relação à obrigação principal, seja com relação ao aspecto das obrigações acessórias, eu sempre falo nos meus atendimentos,
vamos começar mapeando se tem algum benefício tributário. E aí, a jurisprudência não mente, né? Na verdade, não chega a ser uma jurisprudência nesse caso do nosso tema, chega a ser um julgado, né, inédito que nós tivemos recentemente, foi neste ano mesmo, né, que uma empresa, uma pessoa jurídica, na verdade, impetrou um mandado de segurança para ter o respaldo, né, por meio de um processo judicial para que ela possa utilizar os valores, né, que ela dispõe para fazer a implementação e adequação, né, segundo a LGPD, porque nós sabemos que a partir de agosto desse ano, né, estava em discussão se haveria sanção administrativa, se não haveria. Apesar de as coisas na parte executiva terem um trâmite que é um pouquinho mais longo, né, e até a NPD já se posicionou que a intenção não é sair, né, notificando todo mundo, sair multando todo mundo, mas a gente sabe que aos pouquinhos podem ocorrer, né, as sanções aí no aspecto até no âmbito administrativo. Então, qual é um ponto positivo que eu posso compartilhar até com os colegas que estejam vendo, sejam os advogados, e principalmente as pessoas jurídicas envolvidas nessa questão? É o ponto sobre o creditamento com relação à não cumulatividade, né, da PIS e COFINS. Então, se a sua pessoa jurídica ela estiver sujeita a essa sistemática, né, porque não são todas que estarão respaldadas pela não cumulatividade, é interessante que o suporte jurídico, né, e contábil mapeie esses valores e analise se estrategicamente será interessante buscar a tutela judicial. Por quê? Porque nós tivemos favorável no âmbito do Mato Grosso do Sul, nesse julgado, né, emblemático aí que saiu noticiado, tá só dando um Google, vocês vão encontrar com o Ju, vão encontrar aprofundando aí, pesquisando, né, no site do tribunal, vocês vão poder ver na íntegra a sentença. E é muito interessante. Por quê? Porque foi favorável à contribuinte. A contribuinte, ela é uma rede, ela representa, né, uma rede de lojas de roupa, e no caso, né, o corpo jurídico, e por fazer essa espécie de compliance, ela teve esse suporte, essa visão sobre o benefício de buscar o reconhecimento desses valores como insumos. Porque nós temos na legislação, que são duas leis, a Lei 10.637 de 2002, que dispõe, né, sobre a base de cálculo da PIS, né, e PASEP, no caso, mas focando na PIS, no caso, e trata sobre o desconto que pode ser feito dessa base de cálculo, né? Tem a receita, tem a receita bruta, e aí tem um artigo que dispõe o que pode ser descontado. Então, aí que está o benefício para o empresário, né? Para quem está empreendendo e quer capturar, né? Quer resgatar esses valores, porque a gente está no meio de uma pandemia. Imagina como é bom ter o planejamento tributário e ter o compliance, os dois andam juntos, além da gestão de passivo, quando a empresa está em dificuldade, né, para ver quais medidas são as melhores, que a gente sabe que tem opções de transação tributária, né, em âmbito administrativo, especialmente essas que são muito, assim, claras, que são da Procuradoria da Fazenda Nacional, e aí essa pessoa jurídica, ela impetrou o mandado de segurança. Então, pensa só, se ela consegue o respaldo, o reconhecimento, né, desse pedido, que foi o caso, né, transitando em julgado, apesar de não ter ainda uma abrangência nacional, né, desse posicionamento do STJ, STF, ainda é algo que está em discussão, imagine só como será positivo se isso for estendido para os contribuintes em geral. Porque o que nesse julgado foi dito? Que precisa preencher pelo menos um dos requisitos, a essencialidade ou a relevância. Então, se a adequação, a implementação dessa pessoa jurídica, né, essa proteção dos dados pessoais, ela se mostra essencial para a manutenção do negócio dele, porque ele pode sim ter uma multa imposta, né, seja uma sanção administrativa até, então demonstra que tem uma essencialidade para manter. E não foi algo que o comerciante, né, que a loja falou, não, eu quero contratar esse serviço, e não é obrigatório, é obrigatório. Então, aí que validou, né? Aí que validou o direito líquido e certo, porque é um remédio, né, constitucional. Aí esse trâmite do mandado de segurança foi uma opção muito legal,
porque já resguarda quanto... foi um pouquinho conservador por conta dos honorários de sucumbência, né? Que aí, em tese, o advogado não vai ter aí esse lado aí, que os colegas têm favorável numa ação ordinária, né? Mas com relação a esse aspecto de resguardar o direito líquido certo do seu cliente, foi excelente. Então, eu vejo como uma medida até de justiça fiscal e deixo aqui para os colegas, né, aí uma pontinha para reflexão sobre esse tema, que eu sou apaixonada pela análise, mapeamento tributário, benefícios fiscais. Então, se quiserem falar sobre dados, né, tributários, a gente bate um papo aqui, doutor Marcelo, doutora Ana, e os colegas aqui do grupo. Uma grande satisfação participar. Aí foi muito rápido. Eram essas considerações que eu queria deixar, que na legislação de PIS e COFINS não fala especificamente o que é insumo nesse caso, só diz que pode ser considerado como uma possibilidade de desconto para a base de cálculo, né, que vai fazer o cálculo sobre a receita que essa pessoa jurídica oferiu, e aí ter a apuração, né, da PIS e da COFINS. E nessa medida a gente vê, né, como um profissional estratégico, o advogado tributarista, em paralelo com o contador, com a contabilidade, né, alinhados, para poderem apresentar essas oportunidades ao mercado, e também colegas que não sejam necessariamente da área tributária, mas que atendam pessoas jurídicas, possam buscar, porque é um modo também do escritório ter mais um braço aí de inovação, né, de trabalho, e a gente fazer parcerias. Então, fica aqui realmente essa dica para todos os colegas, também uma forma de fomentar a educação jurídica no YouTube, né, nas redes sociais, e agradeço muito por fazer parte desse grupo. Muito obrigada, doutora Caroline, mais uma vez, por complementar, né, e fechar esses estudos em nome das coordenadoras do grupo de estudo, da Uniab, FAQED, doutora Renata, doutora Ana Vitória. Mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos, nós agradecemos o empenho, né, em buscar, em pesquisar, em trazer, às vezes ainda que em tão pouco tempo, né, acaba que são assuntos tão interessantes e a gente acaba tendo pouco tempo, mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que quem estiver assistindo, né, posteriormente, essa gravação vai aprender muito, sim, vai despertar o interesse, sim, e nós nos colocamos todos, não só a coordenação, mas aqui, né, todos os participantes do grupo, né, que depois que tiverem alguma dúvida específica, tanto no direito do trabalho quanto no direito do tributário, que nos procurem, né, para sanar. Nós estamos abertos aí a ajudar e, enfim, trocar sempre informações, porque afinal nós não sabemos de tudo e nós estamos aqui justamente para aprender uns com os outros, porque afinal é o objetivo principal também do nosso grupo de estudo. Então, mais uma vez, eu agradeço e a gente encerra por aqui nessa reunião de hoje com esse brilhantismo dessas apresentações de hoje. Se tiver alguém que quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Apaixonante esse grupo, eu sou muito fã. Vamos fazer o print final, o que vocês acham de todo mundo com as câmeras abertas, agora que está todo o grupo? Vamos sim, eu vou encerrar a gravação aqui, enquanto vocês se ajeitam para encerrar a gravação. Foi muito